Esse hino fala de a primeira e última estrofe de cada verso, Senhor Jesus, e cada uma com um aspecto desse senhorio, e também na última estrofe também, pois és Senhor. E nós temos esse entendimento, da palavra que nos fala desse senhorio de Cristo. E quando fala do senhorio de Cristo, não está falando de senhorio na igreja como um todo. Ele está falando de senhorio sobre cada cristão. E nós podemos ler a epístola de Judas. É uma epístola curta, tem um capítulo só. E acho que podemos ler toda a epístola. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos amados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar, dentre eles, todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências.
Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Nós vemos uma característica das epístolas que, quando se fala nessa saudação misericórdia e paz, como no versículo 2, misericórdia e paz, sempre que fala de misericórdia, o escritor da carta, está se referindo a indivíduos e não à igreja como um todo. Isso é um princípio geral que nós encontramos nas Escrituras. E então nós vemos que aqui nessa epístola, isso, como se nós estivéssemos aqui falando um para cada um, não falando como um todo, toda uma assembleia, mas para cada pessoa. Essa epístola nós vemos que trata-se da apostasia desses dias, em que a característica principal desses dias é a negação do senhorio de Cristo sobre o cristão, sobre a pessoa do cristão. Nós vemos aqui uma coisa que é interessante nessa epístola, importante de saber. Judas, o escritor, ele está dizendo no versículo 3, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Isso é uma coisa. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa é uma outra coisa. O escritor tinha a intenção de falar, de tomar das coisas de Cristo e trazer a nós, e trazer ao cristão as riquezas de Cristo. O Espírito Santo, ele tem essa incumbência de tomar das coisas de Cristo e mostrar a nós, e trazer a nós as riquezas de Cristo, as riquezas incompreensíveis, ao homem é impossível compreender. Mas o Espírito Santo, como fala em João, ele ia tomar daquilo que era de Cristo e trazer a nós. A intenção primeira do Espírito Santo aqui era fazer isso. Era como, se nós lembrarmos do servo de Abraão, e o servo de Abraão teve a incumbência, do pai Abraão e de Isaac de ir buscar uma esposa para Isaac. Isso aconteceu de uma forma muito interessante. Nos capítulos em Gênesis, só vamos mencionar isso, Gênesis 22, nós temos aqui, figuradamente, o que sucedeu com a pessoa de Cristo e o que aconteceu com a obra dele e depois o que o Espírito Santo teria a incumbência de fazer. No capítulo 22 de Gênesis, nós vemos figuradamente, que Isaac morreu, por assim dizer, e ressuscitou. Ele foi tomado vivo.
houve um cordeiro substituto para ele, mas é uma figura de Cristo, que no antítipo, né, Cristo mesmo, né, ele morreu e ressuscitou. Então, no capítulo 23, nós temos a morte de Sara. Isso nos fala da morte do testemunho de Israel aqui na terra. Israel sendo colocado de lado aqui na terra. E depois nós vemos no capítulo 24, então, que esse servo de Abraão é incumbido de ir buscar uma esposa para Isaac, que é uma figura de Cristo. Então nós temos nessa sequência aqui algo muito precioso, que realmente foi o que aconteceu com Cristo. Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, foi glorificado. Quando ele foi glorificado, o Espírito Santo veio para a terra. Então, o Espírito Santo veio na terra para buscar uma esposa para Cristo, glorificado. O servo de Abraão, quando sai e encontra Rebeca, então, para que ele convencesse a Rebeca de que ela deveria segui-lo até ao senhor dele, ele mostra pendentes de ouro, pulseiras, ele fala, o meu senhor, o pai do meu senhor, deu tudo o que ele tinha para o meu senhor. Abraão tinha dado tudo o que ele tinha para Isaac, e agora esse servo está mostrando as riquezas que Isaac tinha para convencer a Rebeca, essa noiva, de ir até Isaac. E não é à toa que quando ele pergunta, o irmão de Rebeca pergunta, irás com esse homem? Ela respondeu firmemente, irei. Ela queria ver aquilo que ela tinha uma mostra, ela queria lá encontrar-se com Isaac. E então o Espírito Santo está aqui na terra para nos provocar, por assim dizer, a ter esse desejo de encontrar com Cristo, mostrando-nos um pouco dessas riquezas de Cristo aqui. Então, essa é a função do Espírito Santo. Ao escrever essa epístola, ele começa dizendo assim, eu queria falar dessa comum salvação, eu queria falar dessas riquezas de Cristo. Mas daí, na segunda parte do versículo, ele fala, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns, e assim vai. Então agora, ao invés de nos mostrar, né, dessas riquezas de Cristo, ele vai mostrar de uma necessidade que nós temos de batalhar pela fé que nós temos, que nos foi dada por Deus. Então ele começa a falar dessa fé que é necessário que nós hoje batalhemos, que façamos um exame em nós mesmos, se nós estamos realmente nessa fé em Cristo. Porque no final do versículo 4, né, vou ler o versículo todo, porque se introduziram alguns que já antes foram escritos para... Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Negam. E essa tendência, essa influência que trouxe alguns aqui, se introduzindo e enganando e mostrando outras coisas, como nós estamos cheios disso hoje. Imagina uma cidade como Ipuã, por exemplo, não é uma metrópole, mas quantas pessoas tem aqui que creem em Cristo e quantas que estão reunidas aqui, por exemplo? E por que isso? Porque esses enganadores vieram, se introduziram, enganaram e negaram o quê?
o Evangelho? Não. Negaram o senhorio de Cristo sobre nós. Nós temos sobre nós o senhorio de Cristo. A vontade nossa sempre é uma vontade perversa. A vontade nossa nunca, como um homem natural, nunca é fazer a vontade de Deus. E nunca é nos submetermos a Cristo. Nós sempre queremos fazer o que nos agrada, o que é mais conveniente, e não nos submetermos a Cristo, ao senhorio de Cristo sobre nós. Nós vamos ler porque aqui ele fala de 3 pessoas no versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Nós poderíamos nos deter um pouco sobre Caim. Por que está bem ligado isso com o senhorio de Cristo? Nós vamos ler essa porção em Gênesis, mas para adiantar, Caim queria fazer algo por si mesmo. E nós vemos que ele foi uma pessoa que queria melhorar o mundo que tinha sido caído, arruinado. E muitas coisas não eram impróprias, não tinha problema. Mas o problema era fazer essas coisas sem comunhão com Deus. Um crente pensa que muitas vezes, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não é isso que a palavra fala. Nós podemos muitas coisas em comunhão com Ele. O que nos importa é se nós estamos fazendo em comunhão com Cristo, sob a direção dEle. E muitas das coisas nós vamos fazer as mesmas coisas. E, inclusive, até menos fardo do que um religioso comum tem que fazer. Vamos ler essa porção de Gênesis 4. De novo, vamos ler um pouco longa, mas é importante nós lermos. Aliás, uma coisa interessante, se nós lermos uma porção, podemos falar, porque há muitos lugares em que tem 2 irmãos, ou talvez até um casal só, reunidos, e eles, vamos dizer assim, não têm às vezes dons ali para ensinar, para ministrar, e então às vezes se desanimam em reunir para ler. Não deveria ser assim. A palavra de Deus, como nós vimos hoje à tarde, a palavra tem o seu efeito de nos limpar, de nos lavar. Não precisa muitas vezes ser explicado. É bom quando nós temos irmãos que nos ensinam, mas às vezes não há. Mas nós devemos ler assim mesmo, estar sempre em contato com essa palavra, mesmo que seja para ela ter essa função apenas de nos lavar, mas sempre ela nos faz meditar nos nossos caminhos, nos faz pensar um pouco mais nas coisas de cima, sempre traz um benefício para nós. Então nós vamos ler, mais ler do que falar talvez, mas isso é importante, a leitura. Capítulo 4 de Gênesis. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou.
E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças na terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e da outra Zilá. E Ada teve Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada, Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, nós vimos lá em Judas que entraram pelo caminho de Caim. O que será que significa isso, né? Porque Caim, ele não era um homem que não tinha conhecimento de Deus. Caim, nas Escrituras, é uma figura não de uma pessoa incrédula, sem nenhuma relação com Deus, ou um idólatra, porque nesse tempo nem havia idolatria. Caim é uma figura de um homem religioso. O que ambos fizeram foi uma oferta ao Senhor, oferecer algo ao Senhor. Caim pegou dos frutos de que ele tinha conseguido como lavrador e trouxe a Deus uma oferta. Não é que ele levou algum ídolo, como eu já disse, não havia ídolos nessa época. Ele levou ao Senhor uma oferta. Ele pegou dos melhores dos seus frutos e trouxe na presença de Deus. E Deus não aceitou essa oferta. Por que será que Deus não aceitou? Nós temos que voltar, pensar como é que começou tudo, Adão pecou, caiu, e Deus, porque no dia em que pecares, certamente morrerás. E Adão pecou e ia morrer. Era o juízo. Só que Deus proveu uma vestimenta para ele, de pele,
que sugere que teve que ter derramamento de sangue para substituir a morte de Adão. Tinha que haver um substituto para ele, para que a morte imediatamente não chegasse a ele, o juízo não chegasse a ele de imediato. E isso, embora tenha resolvido completamente o problema de Adão, né? Todavia, no governo de Deus, ele tirou Adão do paraíso. E a terra já não dava sua força, Adão ia trabalhar, cutucava a mão no espinho, porque espinhos e cardos iam se produzir. Então Deus, no seu governo, ele tratou com Adão, colocando-o fora do paraíso. Quanto ao julgamento, o seu pecado, ele havia coberto por derramamento de sangue, por um substituto. E quando então Caim e Abel foram levar as suas ofertas a Deus, Abel tinha entendimento de que ele tinha que fazer isso em comunhão com Deus, segundo o que Deus havia aceitado já no tempo de Adão, seu pai. Eles estavam fora do paraíso, né? Colhendo os frutos de estar fora do paraíso, mas ele ainda tinha essa comunhão com Deus, eu digo Abel, de entender como ele deveria se aproximar. E ele então trouxe do rebanho, do melhor do rebanho, trouxe, e esse sangue foi derramado para ele trazer toda essa oferta a Deus, e Deus aceitou. Por quê? Porque era o entendimento dado, né, a Abel de que tinha que haver derramamento de sangue. E assim também, depois, né, no tempo de Israel também, existia essa palavra: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, esse princípio foi desde o princípio, desde Adão. E ele então, em comunhão com Deus, ele entendeu que a maneira dele se aproximar era tendo um substituto para ele. Agora, Caim foi diferente. Caim se aproximou não como um pecador que achava que tinha que ter um substituto para ele. Ele chegou com as suas obras, com os seus esforços, sem sangue. Sem sangue é impossível agradar a Deus. Então, esse é o motivo que Deus não aceitou a Caim e a sua oferta, porque não havia sangue. Ele não teve comunhão com Deus para entender o que Deus queria, então ele faria segundo a vontade de Deus. Mas ele queria fazer uma oferta a Deus, só que segundo o que ele mesmo achava que era certo. E não é assim que nós vemos nos nossos dias. As pessoas são religiosas, a maioria das pessoas professam uma religião, professam que querem agradar a Deus, mas só que da sua maneira. Eles querem escolher uma forma para agradar a Deus que não é aquilo que Deus deseja. Então eles se aproximam com uma oferta, mas que é do esforço próprio, e o que é pior, o que é da vontade própria dele. E Caim, ele segue o seu caminho, né? O caminho de Caim, ele segue o seu caminho dessa mesma maneira. Ele não aprende com a lição, ele se ira contra o seu irmão, ele mata o seu irmão, e ele segue rebelde. Ele segue não querendo. Sou eu o guardador do meu irmão? Agora por causa de ti, quem me encontrar vai me matar. Ele lança a culpa em Deus. E assim é o religioso. Por quê? Voltando um pouco em Adão, judicialmente o pecado de Adão foi coberto. Mas no seu governo, Deus expulsou do paraíso e entrou morte, e tá bom, viveu quase 1000 anos, mas morreu.
entrou morte, entrou doenças e tudo. E assim, o Caim, seguindo esses pensamentos, o que aconteceu? A culpa de tudo o que aconteceu com Caim era de Deus. E assim o homem religioso, ele faz tudo como ele quer, ele se aproxima de Deus da maneira que ele quer, e depois quando ele vê que morre alguém da família, ou uma doença grave sobrevém, ou alguma coisa, tá vendo? Eu sou tão fiel, eu sou tão piedoso, e agora você me faz isso? Enfrenta a Deus, querendo cobrar de Deus algo que Deus nunca disse que ia fazer. Eu digo isso porque o governo de Deus no mundo, nós somos salvos pela fé em Cristo. Isso diz respeito à nossa alma. Somos salvos pela fé em Cristo. Nós somos salvos na nossa vida também, aqui somos guardados, né, pela fé também em Cristo. Mas só que essa maldição do mundo não foi tirada. O governo do mundo, no mundo, né, o governo de Deus no mundo continua. O Senhor Jesus, quando veio aqui, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, em vida. Ele, quando via uma pessoa doente, Ele se comovia, Ele não fazia aquilo para mostrar que Ele tinha poder, Ele se comovia, Ele se condoía, Ele gemia e curava. É isso que Ele fazia. Mas Ele saiu desse mundo, Ele não mexeu uma vírgula nesse mundo. O sistema desse mundo continua mesmo. As doenças estão aí, os crentes morrem das mesmas doenças que os incrédulos morrem, e assim é. Por quê? Porque esse é o governo de Deus que não foi tirado. É como lá com Adão. O pecado dele foi coberto. Morreu aquela vítima no lugar dele, Deus cobriu-os e acabou. Não tinha mais que fazer aquilo. Já tinha sido coberto. Mas as consequências do pecado, Deus no seu governo, Ele começou a colher os frutos. Espinhos e cardos, e aí a primeira coisa que nós vemos acontecer aqui, um irmão matar o outro irmão, deixar essa mãe que tinha 2 filhos, imaginem, um matar o outro, e assim por diante. Então esse caminho de Caim foi esse. Agora vocês vejam que ele então edifica uma cidade, e vamos dizer, não tem nada de errado edificar uma cidade. Quando eles queriam viver, tá bom, ter conforto, não tinha problema disso. O problema era fazer isso sem comunhão com Deus. Querer fazer essas coisas, ter um mundo melhor, mais bem organizado, mas longe de Deus, separado de Deus. Esse que era o problema. Depois, quando vem o 7, né, começou-se a invocar o nome do Senhor novamente. Mas Caim, e sua descendência, ele queria fazer as coisas, mas só que sem Deus, longe de Deus. Ele não queria que Deus participasse. Assim como nós vemos muito nesse mundo. Os homens querem até o milênio, eles até se regozijam de terem um milênio, ter bênçãos aqui na terra. Muitos gostam, né, de ficar ricos e ter bênçãos aqui, mas só que tem uma coisa, sem Cristo. Eu quero tudo isso, mas eu não quero Cristo. E infelizmente, né, ou felizmente, não, é impossível. É impossível. Então ele edifica a cidade, depois, no versículo 21 de Gênesis 4, o nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Ora, não há nada de errado com harpa e órgão. Nos céus haverá harpas, arpistas, nós vemos em Apocalipse. Não tem nada de errado em ouvir som, um bom som. Não há nada de errado nisso. Mas o que estava errado nisso? Que queriam fazer isso sem Deus. Queriam fazer isso à parte de Deus. Ter essas coisas, ajudar na sua
solidão, ajudar em todas essas adversidades que sobrevieram a eles, melhorando isso, né? Afagando isso, apagando isso um pouco, camuflando isso com órgão e harpa e música, né? Mas o problema era que era sem Deus. Aí nós temos todo hoje um desenvolvimento tecnológico, né? O homem se orgulha tanto, né? Não há nada de errado também. Não é esse o problema. Nós vemos aqui que o próximo, né? Versículo 22, Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Toda a obra de cobre e de ferro. Esse é o início desse desenvolvimento tecnológico que culminou no que nós temos hoje aqui. Mas não havia problema em trabalhar com isso. O problema, porque, repito, aqui não se estava usando cobre ou ferro para fazer imagem de deuses, de nada. Aqui não havia idolatria. Idolatria é coisa que entrou somente depois do dilúvio. Então, mas aqui já era errado por quê? Porque queriam fazer essas coisas à parte de Deus. Tornar esse mundo aqui um mundo melhor, mais confortável, mas sem Deus. Queriam fazer isso à parte de Deus. Então esse era o problema. Só que o problema maior é que ele é a representação de um homem religioso. Irmãos, eu acho que não há algo pior do que isso. Uma pessoa ter esse espírito religioso, esse espírito legalista, esse espírito que cria regras para si mesmo, esse espírito que faz as coisas como se Deus tivesse que aceitar o que ele faz e não se submeter ao que Deus quer. Então, isso é o que Judas estava falando. Hoje, os cristãos, muitos dos cristãos têm certeza até da salvação, e ele não está falando sobre isso. Muitos dos que têm certeza de salvação continuam fazendo as coisas conforme eles acham que deve ser feito. Muitos querem fazer as coisas para Deus conforme seus pais fizeram, sem se importar se seus pais estavam certos, se seus pais estavam no lugar certo de reunião, se seus pais estavam realmente tendo certeza da sua salvação por confiar na obra de Cristo. Muitas vezes se acomodam, né, a essa situação por religião. Por religião. Uma das coisas que Adão fez, né, Adão fez duas coisas, né? Ele, quando apareceu o Senhor na viração do dia, ele se cobriu com folhas de figueira, né, que eles mesmos tinham feito, tecido com suas mãos, quer dizer, uma obra, né, eles mesmos fizeram uma obra para cobrir o seu pecado. E a outra coisa foi esconder no jardim atrás das árvores. Então, obras não podem expiar pecado. Obras não tem nada a ver com expiação de pecado. Eu fazer algo para mim mesmo, que cubra o jeito que eu acho que vai cobrir. Tanto é que, na consciência de Adão, quando o Senhor apareceu na viração do dia, foi esconder. Por quê? Porque aquilo que eles tinham feito serviam entre ele e Eva, talvez. As obras servem para isso, para mostrar entre eu e mais uma outra pessoa alguma coisa que eu encobri o meu pecado. Mas não diante de Deus. Quando Deus apareceu, ele teve que fugir. E o que ele foi fazer? Esconder atrás das árvores. O que são essas árvores? Religiões.
esconder atrás de uma religião, só para não fazer a vontade de Cristo. Acham que vão estar escravizados se submeterem a Cristo, e aí que eles vão estar libertos. As pessoas se escravizam a si mesmo com dogmas, com imposição de regras. Não pode isso, não pode aquilo, olha, não ouça música, não vai. É tudo coisa que Deus não está falando nada disso para nós. Deus, Ele está mostrando o que agrada a Ele. E eu devo levar a Ele, como hoje de manhã nós tivemos o partimento do pão, eu devo levar a Ele o que agrada a Ele. Nós vamos chegar aqui, irmãos, pense um pouco com nossas obras da semana. Imagine cada um chegar aqui com as suas obras e pôr em cima da mesa e oferecer a Deus. Deus olharia para nós e falaria conosco como Abel ou como Caim? É muito fácil. Chega com as suas obras, Deus não pode aceitar numa terra caída, um homem caído. Mesmo que eu derramasse até meu sangue, o que ia resolver isso? Um sangue contaminado. O sangue tem que ser para eles, de um cordeiro de 1 ano, puro, imaculado. Vocês sabem que no Antigo Testamento, o holocausto, o cordeiro que ia ser oferecido, ele tinha que ser por fora, sem mancha nenhuma. Sem nenhuma contaminação externa. Mas só que ele tinha que abrir o cordeiro, e nas entranhas do cordeiro também não podia haver defeito nenhum. Ele não podia ter uma perna quebrada que estava escondida. Ele não podia ter uma doença no fígado, qualquer coisa. Não, ele tinha que ser aberto e ele tinha que ser limpo. Ele tinha completamente sem mácula, imaculado. E assim é Cristo. Cristo sim é imaculado, é incontaminado e incontaminável, impossível dele se contaminar. Mas nós não, vamos trazer do que de nós? O que nós vamos trazer de nós? Nós vamos trazer o que Hebreus nos fala, os lábios que confessam o nome de Cristo. É isso que agrada a Deus. É isso que Deus aspira, esse aroma suave desse sacrifício, de trazer o nome dEle, o nome de Cristo perante Deus. Isso sim, Ele aceita, assim como Ele aceitou o de Abel. E o sangue de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. Vamos ler esse versículo em Hebreus 12, 24. E fala que nós não chegamos ao Monte Sinai, mas ao Monte Sião e tal. E aí ele fala, e chegamos, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Essa palavra melhor em Hebreus é bem característica, né? Tudo que é de agora, depois de Cristo, é melhor. É maior, é melhor. E por que fala o sangue de Cristo fala melhor do que o de Abel? Porque o sangue de Abel clamava por vingança. Caim falou, todo aquele que me achar me matará, para vingar o sangue de Abel. Mas o sangue de Cristo fala melhor, por quê? Fala da graça de Deus. Fala de um sangue que foi derramado e que não pede vingança, ele pede, clama por salvação. Ele clama para cada alma que seja salva. Esse sangue foi derramado, esse sangue foi aceito por Deus. Ele fala melhor do que o sangue de Abel, porque não fala de vingança. Deus não está hoje agindo em vingança. Deus está nos chamando e mostrando que a maneira que agrada a Ele é nos achegarmos a Ele por Cristo. Cristo está glorificado à destra de Deus. Nós temos esse evangelho da glória de Deus, esse evangelho
da graça de Deus. O Evangelho de Paulo, ele fala em Romanos, meu Evangelho, o Evangelho de Paulo, sabe, que nos mostra não só um homem perdoado, não só um homem que é libertado da condenação de um lago de fogo, mas ele fala de um homem pecador, que recebe salvação e é glorificado com Cristo. Cristo está na glória, é um homem lá, o primeiro a chegar lá. Ele é as primícias, em tudo ele tem a primazia, Cristo. E nós vamos para esse lugar, onde Cristo está glorificado. Esse que é o Evangelho da glória de Deus. Não só que nós somos salvos, libertos de um juízo terrível, porque nós vimos lá em Judas, né, que as trevas, a negrura das trevas está reservada para esses anjos caídos, que o lago de fogo foi preparado para os anjos, né, e o homem entrou nessa mesma condenação. Isso está preparado para os ímpios, mas não para aquele que ouve e crê no Evangelho da sua salvação, que é crer em Cristo e ser não só salvo desse juízo, mas ser glorificado com Cristo e ser abençoado, né? Ser herdeiro, co-herdeiro com Cristo, não herdeiro dele somente, mas herdeiro com ele de todas as coisas. Assim que Judas, ou melhor dizendo, o Espírito Santo queria mostrar essas riquezas de Cristo, mas teve que nos alentar, irmãos, que nós batalhamos por essa fé, em saber que o que agrada a Deus é Cristo. Essa é a fé que nós não podemos abandonar nunca. O que agrada a Deus é Cristo, não as nossas obras, não o nosso afastamento e melhorar esse mundo para que seja um mundo melhor de se viver, tudo. Não, é Cristo. Esse agrada a Deus e nós devemos nos aproximar de Deus por Cristo somente. Podemos dar graça?